Paz do Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Graças a Deus que nos concede a vitória. Irmãos, eu estou passando aqui rapidamente, só para chamar um pouquinho da sua atenção, para uma palavra que eu tenho meditado nesses últimos dias muito forte, de Deus para a nossa vida, uma meditação muito profunda, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 25 e 26. A Bíblia diz assim: E tornou Adão a conhecer novamente Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou o nome do seu filho Sete, e disse: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete gerou a Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. A gente sabe, irmãos, que Adão e Eva foi o casal que conseguiu viver dentro de um tempo na santidade de Deus. Eles conseguiram estar nessa carne sem que essa carne tivesse pecado. Eles conheceram a Deus na sua essência. Eles conviveram com Deus na sua essência, na sua santidade. Foi o único casal que viveu na dimensão do céu, na dimensão espiritual. E nós conhecemos a história porque o livro de Gênesis traz o primeiro homicídio, a primeira mentira, a primeira queda, a primeira traição, a primeira inveja, o primeiro homem, a primeira mulher, tudo está em Gênesis. E a Bíblia Sagrada diz, nós conhecemos a história, que quando eles caem, pecam, agora o pecado está já na carne, Deus expulsa eles do jardim. A Bíblia diz que Adão conhece Eva, gera filho, Caim e Abel. A Bíblia diz que Abel era pastor de ovelha, Caim lavrador da terra. E nós sabemos que por causa da inveja, Caim se levanta, mata Abel e depois Caim foge. E aqui eu começo a perceber a dimensão disso, porque quando Judas ele traz Jesus, ele sente um peso tão grande, ele sente uma dor tão intensa, que ele sente o desejo de tirar a própria vida e se suicida, por causa do peso da traição, por causa que ele feriu aquele que veio dar vida nessa terra para as almas que estavam destituídas da glória de Deus. E Adão e Eva, eles pecaram tanto quanto Judas, porque eles traíram a Deus, feriram a Deus. E era para eles serem frustrados. Era para Adão e Eva ser um casal desgostoso, depressivo, porque traíram a Deus. Já é um peso, a gente sabe quando a gente peca, a consequência que isso traz, o peso que isso traz. Eles traíram a Deus, viram um filho se levantar, matar o outro filho, e esse filho que matou foi embora de casa. Agora, qual seria a conversa de Adão e Eva? Eu não sei, mas poderia ser uma conversa de frustração. Poxa, Eva, traímos o nosso Criador, fomos expulsos do paraíso, nosso filho morreu e o outro filho que matou foi embora. Era para eles ser um casal, irmão, que não deveria ter desejo e vontade de viver mais. Se Judas, que traiu Jesus com 30 moedas, sentiu um peso tão grande a ponto de se suicidar, o que não poderia sentir Adão e Eva por terem pecado contra Deus, aleluia, por terem sido expulsos do paraíso, de uma santidade, de uma dimensão que eles experimentaram e agora não estão experimentando mais, e de ver um filho matar o outro e ir embora. Só que nós acabamos de ler no verso 25 e 26, e tornou Adão a conhecer Eva. Aí eu comecei a meditar e compreender o que de fato é a constância de um relacionamento. Porque na verdade Adão e Eva, eles, ao invés de ser frustrado, ao invés de ser depressivo, desgostoso, eles fizeram ao contrário. Eles conseguiram manter um relacionamento
em meio a tanta desgraça, em meio a tantos pecados, eles conseguiram manter um relacionamento. E aí eu acabei de ler para vocês que eles geraram novamente uma semente no lugar daquela que foi arrancada, que foi tirada em consequência dos seus próprios pecados. Não foi Caim que matou Abel. Quem matou Abel foi o pecado de Adão e de Eva. Começou neles. A culpa foi deles. E aí agora eles mantêm o relacionamento. E é aqui que eu quero trazer para nossas vidas essa meditação. Porque o começo, tudo são flores. Quando a gente quer conquistar a nossa esposa, a gente resolve agradar de todas as formas. Dá flor, dá bombom, dá carinho, leva para passear e faz tudo dentro de casa para agradar ela, leva, faz surpresa, faz homenagem. Se tiver que se ajoelhar em praça pública, a gente se ajoelha. Tudo no início são flores. Mas aí o Senhor tem falado comigo sobre o meio, sobre manter um relacionamento. Aí eu entendi a oração de Abacuque, porque Abacuque estava vivendo no meio de um período em que Deus estava rejeitando Israel, e aí ele vai ver que no meio as coisas são mais difíceis. Ele diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque começar um relacionamento com Jesus é uma coisa, levantar as mãos é uma coisa, entrar para uma igreja é uma coisa, mas manter um relacionamento com Deus é outra história. Eu comecei a compreender o verdadeiro amor. Eu comecei a tentar compreender o que Paulo diz, que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo vence, tudo suporta. O amor não é soberbo, o amor não é leviano, o amor não é falso, o amor é puro, é justo, é pacífico, é moderado, é paciente. Eu compreender do amor que Paulo diz, não é o amor do início da nossa caminhada. Porque no início da nossa caminhada não há como a gente demonstrar o amor verdadeiro. Porque o amor mais intenso que nós vamos demonstrar para o Senhor é justamente no meio. Porque no meio vem as provações, no meio vem as lutas, no meio vem as batalhas, as perseguições. E no meio é que a gente começa a compreender o peso de manter um relacionamento consolidado diante de Deus. E aí a Bíblia diz: e tornou Adão a conhecer Eva, tornou Adão a se relacionar com a sua esposa. Ora, para ele se relacionar com a sua esposa, ainda havia amor dentro de Adão, ainda havia amor dentro de Eva. E esse amor dentro desse relacionamento fez com que Deus tocasse em Eva para ela gerar, porque eles mantiveram um relacionamento. Irmãos, nós estamos sujeitos a pecar. Um homem segundo o coração de Deus chamado Davi pecou com Betseba e teve 25 anos de perca. Ele viu o filho estuprar a própria filha, ele viu o filho tomar o seu reinado, perseguir ele para matar ele. Ele perdeu tudo, ele chegou a ficar depressivo por causa do pecado que cometeu. Deus não poupou Davi da consequência do pecado, mas Davi, mesmo depois de pecar, ele conseguiu manter um relacionamento com Deus. A mesma coisa Jó. Por que o último estado de Jó foi maior do que o primeiro? Porque ele manteve um relacionamento com Deus. E só dá para a gente saber se a gente é capaz de manter um relacionamento com Deus na hora que a gente perde, na hora que a gente peca, na hora que a gente cai. Sim, porque nós estamos sujeitos a cair. Mas o que Deus vai observar é o que a gente faz depois da queda. Qual é a nossa atitude depois da queda? Porque um relacionamento, ele está sujeito à traição. Se a minha esposa quiser, ela vai me trair. Se eu quiser, eu vou trair ela em algum momento. Mas o que Deus vai ver é o que a gente faz. Porque o que fez a Bíblia Sagrada dizer que Davi é um coração segundo o de Deus,
A Bíblia só diz isso depois que ele caiu. Por quê? Porque Davi, irmãos, ele teve a hombridade de dizer assim quando Natan repreendeu ele, expôs o pecado dele: eu pequei contra Deus, eu feri a Deus. E aceitou a repreensão que Deus disse que ia acontecer na vida dele. Deus disse assim: olha, tu fez em oculto, mas eu agora vou te humilhar publicamente. Como que Deus vai chamar Davi um homem segundo o seu coração? Porque Davi aceitou a consequência do pecado e permaneceu no relacionamento, mesmo que Deus por um tempo o rejeitou. Porque a rejeição, ela é sujeita a todo relacionamento. Qual é o esposo que vai trair a esposa e a esposa vai perdoar ele de braços abertos e vai dizer: ai, meu amor, eu te amo? Não. Primeiro vai haver rejeição, primeiro vai haver a dor da traição. Assim também é o Espírito Santo. Quando a gente peca, vem a rejeição. A gente não sente que algo saiu, que algo foi embora. Porque é isso que o pecado faz. É isso que aconteceu com Adão e Eva. Só que eles mantiveram o relacionamento. Jó nos dá o maior exemplo disso. Ele perde tudo da noite para o dia, sendo justo, fiel e íntegro. Mas sabe o que a Bíblia diz? Em tudo isso, não pecou Jó contra Deus e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, Jó tinha um relacionamento tão consolidado com o Senhor que ele diz: Senhor, o que está acontecendo comigo não é culpa tua. É isso que o versículo está dizendo. Não atribuiu a Deus falta alguma. Ele disse assim: Deus me deu, Deus tirou também, por causa que Deus fez isso. Mas Deus, tu fez isso por quê, Senhor? Não era para fazer, o Senhor dá, o Senhor não tira. Não. Jó buscou saber o porquê, que é compreensível. Uma dor daquele ele sentiu, ninguém na terra ainda sentiu, a não ser Jesus. Perder 10 filhos, enterrar 10 filhos, perder tudo que tem, perder a própria saúde e a esposa dizer: amaldiçoa teu Deus e morre. E ele dizer: rapaz, Deus não tem culpa de nada disso. Pelo contrário, ele trouxe o bem e agora ele está trazendo o mal. Porque Jó tinha um relacionamento intenso com Deus. E é isso que Deus tem me despertado. E é isso que Deus está falando conosco neste dia de hoje. Mantenha o teu relacionamento com Deus. Porque aquilo que Adão e Eva gerou, a Bíblia diz que começou novamente a invocar o nome do Senhor. Aquilo que nós vamos gerar vai ser para a glória de Deus. E tudo que Deus faz é bom. Eles tiveram novamente um filho. Eles passaram a dor da perca de um que morreu, a dor de um ir embora, que era rebelde. E quando eles mantiveram o relacionamento, Deus vai mudar o cativeiro e vai conceber a eles uma grande vitória. Eva gera novamente um filho, o filho gera o neto, e aí eles voltam a se erguer novamente como uma família consolidada. E ainda a Bíblia diz assim: e se começou a invocar o nome do Senhor. Não dá para saber se eu amo a Deus no início. É no meio que Deus vai ver se verdadeiramente nós o amamos pelo que Ele é. É no meio que Deus está te observando e vendo se você ama a Ele só quando você estava empregado e agora desempregado, o relacionamento acabou. Só quando você estava com saúde e agora doente, o relacionamento acabou. Não. É agora que você precisa demonstrar no mundo espiritual que você tem um relacionamento consolidado. Guarda essa palavra no teu coração. Não deixa que nada venha atrapalhar o teu relacionamento com Deus. Porque Abacuque orou dizendo: aviva, Senhor, a tua obra no meio. Ao invés de querer abandonar Deus, bota a boca no pó, se humilha e diz assim: aviva, Senhor, a tua obra nesse momento que eu estou passando. E aí tu vai ver a glória de Deus se manifestar e vai perceber que Deus nunca te abandonou e que o maior prazer dele é de se relacionar conosco. A Bíblia diz que Deus anseia pela nossa presença e da nossa presença não se enfadará. Ele não vai se enjoar da nossa presença. Pelo contrário, Deus tem prazer no relacionamento. Amém? Que Deus nos abençoe. Guarda essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.